Então, vamos fazer Show. assim, a primeira parte da entrevista com você e daí a segunda a gente faz com o Enéas para não dar esse probleminha aí de ficar mudo e tudo mais. Tá Beleza? bom, boa, vamos nessa. Vamos nessa. Beleza, então, Felipe. Vamos começar, então, falando um pouco da sua carreira de diretor, né? Se apresente aí para os nossos espectadores, para o nosso público. Tá, bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Felipe Reis. Eu, na verdade, comecei minha carreira como ator. Desde criança, né? Eu fazia umas pecinhas de teatro amadora. No colégio tinha teatro também amador, eu sempre gostei. Mas aí, com 15, Uhum. 16 anos, eu comecei a levar mais a sério. Aí eu entrei para novela Chiquititas, né? Fiz a primeira versão da Chiquititas, que foi gravada lá em Buenos Aires, transmitida pelo SBT. Peguei um personagem que tinha uma história já ali, né? Ele tinha uns 45, 50 capítulos para gravar. E fiquei super feliz. Fui para Argentina, minha mãe foi comigo na época. Lá eu tive a certeza de que era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Então, quando eu voltei da Argentina, eu estava no terceiro colegial. Eu já me matriculei num curso de teatro profissionalizante, porque você tem que tirar um registro, né? Que é o DRT, Registro Profissional de Ator. E Uhum. comecei a fazer teatro, comecei a entender muito mais desse mundo, me apaixonar cada vez mais, perceber que era um mundo difícil que eu estava escolhendo, que ia ser uma carreira que não ia ser, que não é nada tradicional, né? Mas estava no meu sangue, assim, é o que eu amava fazer. E eu continuei fazendo, comecei a gravar publicidades, fazer curtas-metragens. Aí, em 2007, assim, em toda a minha vida, eu nunca... Naquela época, eu vou contextualizar um pouco a galera, o seu público, não Sim. sei, mas talvez seja uma galera mais jovem. Jovem que eu digo, sei lá, 20 e poucos anos, 20 anos, não sei. Mas naquela época ali, ó, vai, 2005, 2004, você não tinha celulares super modernos que filmavam super bem. Não era todo mundo que tinha uma câmera, uma filmadora. Então, eu nunca tive uma. Em 2007, eu fiz uma viagem para Bolívia e para o Peru e voltei pelo Paraguai. Aí no Paraguai eu falei, cara, é a minha chance de ter a minha primeira filmadora. E eu comprei uma filmadora baratinha lá. E aí, chegando em São Paulo, eu morava com meus pais ainda, com meu irmão, minha irmã, eu já queria estrear a filmadora. E falei, Ale, coloca um uniforme do colégio aí. Eu vou colocar um terno para parecer um pouco mais velho. E vamos gravar uma coisa rapidinha. A gente vai no elevador, eu pergunto se está tudo bem, você fala que não, e eu ignoro, e acabou. Sabe, uma coisa besta, assim. Aí eu fui, gravei, estreiei a câmera, e quando eu fui editar, eu, brincando, fiz uma locução no começo lá, conversas de elevador, episódio de hoje, ô moleque do 12. Aí, quando eu vi isso editado, eu falei, meu, isso dá uma série. Eu vou fazer vários, vou começar a fazer vários episódios. E eu comecei a fazer. E era uma época que o YouTube estava começando. Tipo, o YouTube, você tinha... era estrelinha que você marcava lá, sabe? A galera nem chamava de canal. Era um site Sim. que você podia subir o seu conteúdo. E eu comecei a subir. Comecei a fazer vários. Aí eu comecei a chamar meus pais para participar, meu pai e minha mãe, que eu precisava de pessoas mais velhas para dar credibilidade, né? Que era um prédio de verdade. E aí começou a sair um monte de mídia na Folha de São Paulo, no Estadão. Falou, ó, tem um cara louco aí que tá gravando no elevador, fazendo uma coisa diferente. Não existia esse termo websérie. Websérie, ele surgiu depois disso aí. E, assim, então, Sim. foi muito... Lá eu vi que eu também gostava muito de dirigir, além de criar. Eu sempre fui muito criativo, gostava de escrever coisas, de fazer piadas e tal. Mas lá eu percebi que eu podia me dar trabalho, entendeu? Porque como ator, ou você Sim. espera pintar um trabalho para você, ou você corre atrás. E aí eu vi ali uma oportunidade de me exercitar, de estar sempre praticando, sempre treinando, e fui aprendendo muita coisa. Então, no Conversa de Elevador, eu aprendi muita coisa. Porque eu fazia tudo praticamente sozinho. Fazia a câmera, fazia o som, editava, chamava a galera, fazia produção de elenco. Putz, eu aprendi muita coisa. Tanto é que se você for assistir, tá no YouTube até hoje, você vai ver uma evolução nos episódios. Começa bem tosco e vai ficando melhor. E ao todo eu gravei 88 episódios, divididos em 4 Nossa, temporadas. É, muitos episódios. muito. Faltam 12 para completar 100. Eu não desisti ainda. Ainda vou fazer esses 12 finais que eu queria fazer 100 desde o começo.
Aí, em 2009, eu passei num teste na TV Cultura, apresentei o programa Nossa Língua, junto com o professor Pasquale. Eu era apresentador, Gente, repórter. você teve contato com o professor Pasquale, que sonho! Apresentei um ano com ele. Aí, no ano seguinte, eles resolveram mudar um pouco o formato, tiraram o professor Pasquale e chamaram uma outra menina para apresentar, que inclusive foi uma indicação minha, a Tininha Mello, que tinha se formado comigo no Encena, que é uma escola de teatro. E aí a gente apresentou mais esse um ano e pouco aí. E era muito legal, assim. A gente ensinava o português de uma maneira muito divertida, sabe? A gente falava sobre literatura, a gente representava os personagens. Era um programa muito rico, muito rico. Acabou porque a TV Cultura, vira e mexe, tem a troca de presidentes lá. Infelizmente, ela é um pouco confusa, assim, nessas coisas. E, de repente, eles tiram do ar umas coisas. E aí ficou reprisando. Acho que reprisa até hoje a Nossa Língua. É muito legal. E lá eu voltei a tomar um pouco de gosto pela leitura, assim. Coisa que no colégio eu não tinha muito. Gostava de ler as coisas que eu queria ler. Não que me obrigavam a ler. Beleza. Aí continuei fazendo curtas-metragens. A partir do Conversa de Elevador, eu nunca parei de produzir. Então, assim, eu fazia muito curtas-metragens, chamava os amigos atores começaram a ver que estava produzindo, começaram a querer participar dos meus projetos, entendeu? Pô, me chama aí, vamos fazer. Então, começou a enriquecer um pouco mais. Aí passaram esses anos, eu fui morar no Rio de Janeiro, meus pais foram morar lá, eu já morava sozinho, tinha saído de casa aqui, fiquei 6 anos morando sozinho, meus pais foram para o Rio de Janeiro, e aí eu resolvi passar um tempo lá, tentar minha carreira no Rio. Porque falam que lá que as coisas acontecem para pôr, eu tenho que ir para lá. Eu fui tirar a prova, tinha essa boiada dos meus pais morarem lá, aproveitei. E deu que, puta, não é nada disso, não. Se você não tem os QIs certos, se você não fica frequentando os lugares certos, e não é muito meu perfil esse, sabe? Cara, eu tô lá, eu me apresento, tudo, mas não sou de ficar indo em festinha, de ficar fazendo lobby, de ficar puxando o saco de ninguém. Acabou que não rolou. Mas lá no Rio me envolvi num outro projeto para dirigir também, dirigi um piloto de uma série, DDD 21 chamava. Lá eu conheci muita gente legal também. E um dos caras que eu escolhi para ser o protagonista ficou muito amigo meu, que é o Vladimir, grande Vladimir. E aí ele falou, cara, eu vi o seu canal no YouTube, você é mó criativo, você nunca pensou em trabalhar com publicidade? Porque ele trabalhava muito com publicidade. Era a carreira dele, ele era publicitário ferrado, é até hoje. E aí ele falou, você não toparia trabalhar? Eu falei, meu, se pintar uma chance, eu topo. 2 meses depois ele me liga e fala, ó, tô com um pitching aqui, queria que você, eu e mais um cara, a gente pensasse juntos um pitch para Coca-Cola. Eu falei, vambora. A gente sentou uma semana, eu e ele e esse cara, fizemos o pitching lá, que foi mó treta, a gente ganhou o pitching. E aí a gente foi contratado por essa agência de publicidade, a gente ficou 1 ano com eles fazendo trabalho para Coca-Cola como criativos. E nessa agência é que indiretamente surgiu o Ator Vapor. Olha que loucura. Nossa, olha, na agência fazendo coisas para Coca-Cola. Olha só que loucura. Olha que loucura. Eu tinha esse relógio aqui, que eu tinha comprado numa viagem que eu fiz para New Orleans, em 2013, de um cara que vendia na barraquinha, assim, um cara meio místico. New Orleans é uma cidade muito mística. É uma cidade incrível, respira música e misticismo. Colonizada pelos franceses, então tem um monte de carroça, sabe? Arquitetura muito bonita. É incrível, eu sou apaixonado por lá. Mas só fui uma vez, infelizmente. Aí eu comprei esse relógio, estava na agência, tinha um cara que era de Nova York, que estava passando um mês lá fazendo um trabalho. Aí eu cruzei com ele no corredor, ele olhou pro meu pulso e falou, you have a nice steampunk watch. Você tem um relógio steampunk bem legal. Eu falei, steam o quê? Ele, steampunk. Depois você dá um Google. Cara, cheguei em casa, steampunk. E aí eu me deparei com um universo que eu já conhecia. Mas eu já tinha visto muitos elementos de steampunk, mas eu não sabia que tinha um nome. Eu não sabia que isso chamava steampunk. E aí eu falei, cara, cinéfilo que eu sou, eu fui atrás de filmes. Falei, deixa eu ver os filmes que existem em steampunk. E não achei. Achei, assim, filmes com referências de steampunk. Achei uma animação lá, Steam Boy, se eu não me engano o nome. Séries, nada. Eu falei, quer saber? Eu vou criar uma série brasileira steampunk. Tava no Rio de Janeiro. Comecei atrás de uma galera que manjasse desse universo. Cheguei no Ricardo Cavalcante, que é um streamer, que é o cara que
adora o steampunk, é um entusiasta, né, do steampunk, entende do universo. Marquei um café com ele, conversei. E nessa conversa eu falei, puta, vamos tirar... A gente teve umas ideias, ele me falou um pouco de alguns personagens que são legais, que a galera faz. Cheguei em casa, fiz o argumento, já chamava a todo vapor. Criei uns personagens com os nomes muito loucos lá, gringo, assim, sabe? Só que no Rio de Janeiro eu não achei ninguém para embarcar nessa comigo, porque eu já sabia que ia ser um projeto um pouco mais ambicioso. Pus na gaveta. 2017 eu voltei para São Paulo. 2017 faziam 10 anos do Conversa de Elevador. E faltavam esses 12 episódios que eu te falei. Então eu falei, acho que é uma hora boa para eu comemorar, né, 10 anos de Conversa de Elevador, fazer o 100º. Comecei a escrever os 12 últimos. Quando eu estava no 10º episódio, eu falei, puta, cara, eu já falei 88 vezes de elevador, já fiz 88 episódios de elevador, cara. Me deu um faniquito, eu não quis fazer mais. Falei, deixa, depois eu faço. E lembrei do A Todo Vapor. Aí falei, cara, aqui em São Paulo eu consigo fazer essa série. Aí comecei a pesquisar, achei a Débora Puppet, do canal Conselho Steampunk, só que em Campinas. Ela é uma pessoa que manja muito, muito, muito de steampunk. Aí ela me indicou a Jess Reeves, olha o nome, né? Jess Reeves, figuraça. Marquei um café com a Jess em São Paulo. Ela me apresentou o Enéas, falou, cara, eu conheço um cara que ele é autor de livro, já tem um livro lançado, que é o Enéas Tavares. Eu falei, esse cara aí, cara, me dá o telefone dele. Ela passou o telefone dele, eu vi lá 52, 54. Falei, o cara do Sul. Liguei para ele. Falei, Enéas, Felipe aqui, tudo bem? Tô com um argumento de uma série que eu quero fazer na guerrilha, steampunk, e a Jess me passou seu contato e tal. E aí o papo começou a fluir de uma maneira muito gostosa, assim, sabe? Difícil você achar um profissional que você se dê tão bem, porque no profissional também é relacionamento, né? Então, assim, Sim, com certeza. A partir do momento que a gente teve esse contato, que eu falava uma coisa, ele respondia a outra, ele via que eu fazia as coisas, eu via que ele fazia as coisas, que os dois eram proativos, que a gente era muito parecido nesse sentido, e muito diferente em 1000 outros sentidos, mas que a gente se complementava. E como se complementa até hoje, cada vez mais a gente está descobrindo isso. E aí começou a fluir. Em um mês, aí o Enéas, quando eu falei desse argumento, ele me respondeu no dia seguinte, falou, eu vi aqui, gostei, mas eu vou te propor uma coisa. E se a gente mesclar alguns personagens do livro que eu já lancei e fazer uma coisa transmídia? E o Enéas, assim, ele é professor de literatura linguística, então ele manja muito de literatura. E ele já tinha recriado alguns personagens da literatura brasileira, o que eu achei fantástico, entendeu? Aí ele mesclou, tinha um personagem que eu tinha criado que era um meio mago e tal, que eu te falei que tinha uns nomes muito loucos gringo, ele teve uma puta sacada de transformar no Juca Pirama, entendeu? Aí a protagonista ele já transformou na Capitu. Então, quando eu vi, a gente tinha uma dupla de detetives, que era o Juca Pirama e a Capitu Santiago, que mais tarde virou Capitão Machado. Uhum. E aí, assim, a partir desse momento começou a fluir, sabe? Em um mês a gente tinha uns 8 episódios escritos, uns 8 episódios prontos, e eu percebi que eu ia ter que ir atrás de uma equipe que amasse o que fazia como eu amo. E eu comecei a correr atrás dessa galera e achei uma galera, assim, que, puta, não tá escrito. Uma galera incrível. Muita gente participou desse projeto, muita gente ajudou. Ele só existe por conta de todas essas pessoas que participaram, direta ou indiretamente. Sim, eu tenho muito orgulho disso. Falei pra caramba, né? Foi uma grande família tirando um projeto do papel, né? E é muito bacana, como você falou, como as coisas se casaram, né? Como você conseguiu achar as pessoas certas na hora certa para todas as cores, né, chegar às telas, né? E é muito bacana essa questão de vocês terem usado personagens da literatura. Até queria perguntar para você, rolou um debate de quais personagens vocês iriam recriar? Eram os mais famosos ou talvez os mais queridos? Ou foi meio assim, mais indicação? Não, isso aí eu deixei na mão do Enéas. Assim, porque ele é o cara que manja desse universo, entendeu? E a hora que eu já vi os personagens... Ele já tinha no livro que ele lançou o Partenon Místico, que já tinha o Sérgio Pompeu, o Bento Alves, a Vitória Cauã, já tinha personagens fortes da literatura. Mas quando ele me apresentou o Juca Pirama e a Capitu, assim, não teve nem... Sabe, foi perfeito. Falei, cara, eu nem cogitei em pensar em outro personagem.
entendeu? Caiu como uma luva, assim. Eu já visualizei os dois detetives indo atrás dos crimes. Mas isso aí ele pode responder melhor depois, como que ele chegou, por que que ele escolheu esses personagens e tudo mais. E mais com ele essa parte. Bacana. E me diga, vamos agora mais para a parte de produção. Quais que foram os principais desafios de produzir uma série toda com essa temática steampunk, né, retrô, podemos até dizer, nos dias atuais? Eu até vi esses dias no Instagram de vocês, vocês postando um erro de gravação, que vocês estavam filmando a cena e do nada passa um carro. Daí você falou, não, regrava porque acabou de passar um carro aqui, não tem condições. Tipo, como que foi essa produção? Então, isso aí foi um desafio, né? Eu vi que alguém perguntou aqui quanto tempo levou para filmar a série, eu já vou por tudo nessa resposta. O processo todo iniciou, essa conversa com o Enéas foi em abril de 2017. A nossa primeira diária foi em novembro de 2017. Então, a gente teve aí uns 7 meses de pré-produção. O que é pré-produção? É você ver quem vai ser o elenco, é você ir atrás das locações, você já definir os figurinos, qual que vai ser a paleta de cores dos figurinos. Você fazer toda a decupagem, né? Assim, você organizar o seu processo. Quanto mais organizado tiver, mais fácil vai ser o seu processo de gravação. Beleza. A gente organizou tudo. Aliás, a gente escreveu o roteiro. Isso é uma coisa que a gente sempre fala nas entrevistas, nessas primeiras, né? Quando a galera não conhece a série. A gente escreveu para a história se passar em Paranapiacaba, que é uma vila inglesa aqui de São Paulo, Santo André, na verdade, mas que assim, ela é a locação perfeita, porque ela é tombada, ninguém pode mexer nela, e ela é de 1900 e pouco, ela é perfeita, ela seria perfeita. E é um local que recebe um encontro de steampunks, que é a SteamCon. Todo ano ela recebe essa galera. Então eu falei, perfeito, os caras vão ceder pra gente na boa. Nada. Não quiseram ceder, quiseram cobrar uma grana absurda pra gente gravar lá, caiu por terra. Aí eu fui atrás de um outro lugar, que era em Campinas, que era um restaurante que chamava Vila Antiga, e aí nos fundos desse restaurante também tinha uma cidade cenográfica bem antiga, que daria pra gente gravar tudo lá. Então facilitaria muito o processo. A mulher autorizou, falei, puta, show, a gente vai gravar em tantos dias, tal, beleza. Faltando, sei lá, 2 semanas pra gravação, eles cancelaram, trocou a pessoa que cuidava, e ela não autorizou a gente gravar lá. Então, assim, muita parte da pré-produção que a gente fez foi pro ralo. Óbvio que os figurinos e elenco, não. Aí, cara, comecei a correr atrás de locação. A gente começou a criar uma cidade. A gente criou uma cidade fictícia. Tanto é que a gente gravou em 10 cidades do estado de São Paulo. A gente gravou em... Quer ver? Até anotei esses dias aqui. São Paulo, foi uma tour, São praticamente. Ó, a gente gravou Iperó, São Roque, São Paulo, São Bernardo, Santos, Bertioga, Ribeirão Pires, Guararema, Itatiba e Atibaia. Então, cada lugarzinho desses era uma parte da nossa cidade. E sempre assim, com alguém que tinha uma casa, tipo em Itatiba, a diretora de arte, a Júlia Rosas, o namorado dela tinha uma casa lá que era toda de madeira. A gente falou, putz, lá pode ser o quarto da hospedaria. Aí no Facebook a gente fazia alguns anúncios. Eu comecei a pesquisar muita coisa. A gente conseguiu gravar no túnel da Rota. A Rota é uma das polícias mais ferozes aqui de São Paulo, uma das mais eficazes. Eles têm um quartel militar ali na Avenida Tiradentes, no centro. A gente conseguiu gravar num túnel subterrâneo que eles têm, entendeu? Então, assim, como a gente estava fazendo com muito amor o projeto, tudo fluía. Tudo fluía muito. Então, as pessoas, não vou dizer se comoviam, mas elas ajudavam a incentivar, elas incentivavam a arte e esse projeto. Então, a gente levou as gravações aí um período de 1 ano e pouco. A última diária de gravação foi em outubro de 2018. Isso mesmo, outubro de 2018. Aí teve mais ou menos 2 anos e pouco de pós-produção. O que é a pós-produção? É você fazer a edição do filme, pegar todas aquelas cenas e ir editando, montando. Aí o cara que fez os efeitos especiais, que é o Javier Comessana e a Marta Silveira, que são, 2 anjos. É um casal muito legal, que tem a mão deles está muito forte no Auto do Vapor. Eles ajudaram muito nessa parte de visual effects. E que mais? Aí tem a parte de cor, que é o grading, que o Ricardo Herling fez também.
a trilha sonora, toda a composição do som, entendeu? Putz, assim, é muito trampo. Demorou 2 anos e pouco. Mas vocês têm que levar em conta uma coisa também. Por que demorou tanto? Em produções grandes já demora. Mas na nossa, como não tinha dinheiro envolvido, lembrando que foi tudo na guerrilha, quem colocou dinheiro fui eu, Enéas, uma galera que emprestou um pouco, o próprio pessoal da Blues Content, que fez a coprodução com a gente lá, que também investiu no que precisava lá na parte do balão e em algumas coisas. O pessoal tinha que fazer quase no tempo livre deles, entendeu? Se pintasse algum trabalho, o A Todo Vapor ficava um pouco de lado para eles fazerem o trabalho, depois voltava para Todo Vapor. Então isso fez demorar um pouquinho mais para acontecer. A parte de produção foi essa, quase 3 anos de trabalho. E um dos espectadores perguntou quantas pessoas participaram ao todo aí durante toda essa produção. Você tem ideia de, incluindo aí figurantes, atores, a galera por trás das câmeras, quantas pessoas participaram? Umas 150 pessoas, por aí. Assim, tô falando de tudo, até de... Na verdade, se eu for contar tudo, até quem, por exemplo, você deu numa padaria X, liberou umas refeições pra gente de graça, são umas 300 pessoas. Mas que eficaz, assim, que foram mais presentes, umas 100 pessoas, ao torno de 100 pessoas. Nossa, imagine quase 300 pessoas. Gente, é um batalhão, é um casamento praticamente. A nossa média por diária de filmagem de equipe era de 20 pessoas, 25, que a gente levava para as diárias. Mas tem todo esse entorno, tem todo esse backstage, entendeu? Teve pessoas que emprestaram seus adereços, entendeu? Porque tem muito elemento de arte lá que é incrível e que o pessoal emprestou. Então, assim, tem um cara de Brasília, que é o Hermes Barreto, ele fez vários objetos que vocês assistem, que vocês vão ver na série, ele que fez pra gente lá de Brasília, mandou por um caixote. Então, teve muita gente que ajudou. Teve o Bruno, que fez o jaleco do Dr. Benigno, nos mandou pra gente, entendeu? É um projeto colaborativo. E é muito bacana você estar aqui contando, né? Porque às vezes as pessoas elas veem, né, ali a produção na tela e realmente não entende todo o trabalho que se tem por trás disso. Eu quero perguntar com você como é que foi o processo para chegar na Amazon, porque vocês estão em um dos maiores serviços de streaming do planeta. Primeiro que a gente ficou muito feliz com isso aí, quando a gente teve essa notícia. Mas não foi tarefa fácil também, não. Foi árdua. Porque ninguém na nossa equipe tinha essa experiência de vendas, que é um outro assunto também. Uma coisa é você saber de produção, outra coisa é você saber de pós-produção e outra coisa é você saber de distribuição. Então, na nossa equipe não tinha ninguém que era de distribuição. Ninguém que era produtor executivo ferrado lá, sabe? A gente não tinha esse profissional. Então, a gente foi tentando, dentro dos nossos contatos, afinal de contas, são anos de carreira como ator, né? E muita gente estava envolvida também, anos de carreira. A gente começou com os nossos contatos. A gente chegou em alguns lugares, tentava falar aqui. Aí a gente tomou muito não. De alguns players, de alguns canais que a gente tentou. Teve gente que nem quis assistir direito, assim, e já negou, sabe? Então a gente tomou muito não. Aí, quando a gente estava numa fase que estava quase para desistir, porque o nosso objetivo inicial, isso é bom a gente falar, lá atrás, quando eu comecei a falar com o Enéas, era fazer dessa maneira independente e jogar no YouTube. Era isso. Para daí torcer para dar certo e aí sim fazer uma segunda produção como a gente merece, com grana, com investimento. Só que quando a gente viu o produto ficando pronto, a gente falou, cara, não vamos queimar cartucho de jogar esse puta produto legal no YouTube de cara, para não ganhar nada, para tipo não ter visibilidade tanto, a gente não sabe. Então a gente insistiu em tentar achar algum parceiro, algum player. Quando a gente estava quase desistindo, eu sempre frequentei festival de cinema, né? Eu sempre gostei muito. E estava rolando e um dos eventos desse festival ia ter uma palestra com alguns distribuidores. Eu falei, preciso ir nessa palestra aí. Peguei meu caderninho e tal, fui lá na palestra, assisti. Tinha umas 4 pessoas de 4 distribuidores grandes, 3 distribuidores grandes e um player grande falando. Quando acabou, um dos caras que estavam falando era da O2 Play, que é uma distribuidora bem grande aqui de São Paulo, que é um braço da O2 Filmes, que fez Cidade de Deus, por exemplo. Então,
eu fui conversar com esse cara, porque foi a que eu mais me identifiquei. Com tudo que ele falou, eu falei, meu, esses caras podem se interessar pelo A Todo Vapor. A gente tem um produto que interessa para eles, pelo que eles estão falando. Acabou a palestra, eu grudei nele. Aí o conversa de elevador foi muito útil, porque eu tive que falar com ele em 3 minutos, rápido, já vendeu peixe. Isso aqui, tinha um folderzinho, que é esse folder aqui. Que, meu, um folderzinho bem bonitinho, com umas imagens da galera. Tem um pôster da série. Muito show. Você já fez o pitch com ele, já, praticamente. Exatamente. Aí ele gostou. Ele falou, meu, interessante isso aí. Me deu um cartão dele. No dia seguinte, já mandei um e-mail. Ele respondeu, falou, recebido. Eu falei, cara, agora vai. Só que não foi. Tipo, passou, meu, um mês e ele não respondeu mais. Aí eu mandei um e-mail. Falei, cara, e aí, tudo bem? Pá. Sumiu. Aí eu mandei pela terceira vez. Falei, meu, tudo bem. Passou mais 2 meses. Tudo bem, e aí? Alguma resposta? Sumiu. Falei, meu, já era. O cara eu não vou insistir mais. Tentei 3 vezes. A primeira, eu não vou. O cara não quer. E eu sou assim, não sou de ficar enchendo o saco, que nem eu falei lá atrás, entendeu? Beleza. Paralelamente, como o nosso projeto é transmídia, o Enéas já estava desenvolvendo um romance também, que é o livro do Juca Pirama, que é o Marcado para Morrer, que é esse aqui, que foi lançado pela editora Jambô. Então a gente estava para lançar na Bienal do Rio, em 2019, e na CCXP de São Paulo. Aí a gente estava na CCXP, eu estava lá, todo caracterizado, de Juca Pirama, ajudando na divulgação do livro. Dou de cara com o Igor, que é o cara que trabalha lá no O2. Aí ele lembrou, ele falou, nossa, olha que legal, vocês lançaram o livro e tal. Eu falei, claro, vem cá que eu vou te dar um. Pá. Peguei o livro lá, um card game, dei para ele. Ele perguntou, e o pessoal da minha equipe respondeu vocês? Eu falei, pô, Igor, ninguém respondeu, cara. Aí ele falou, não, manda de novo para mim na segunda-feira que eles vão responder. Aí, dito e feito, rolou. Isso logo depois da CCXP, 2019 ainda, hein? O pessoal do O2 se interessou, falou, meu, a gente vai distribuir para vocês, sim. Então, manda pra gente os 8 episódios. Eu falei, não, mas calma, não estão prontos ainda os 8 episódios. Aí eles falaram, né, então tem que esperar ficar pronto. A gente só vai começar a distribuir quando os 8 episódios estiverem prontos. E só foram ficar prontos, por causa dessas coisas, desses delays que eu falei para vocês, agora em agosto desse ano. Então, quando ficou pronto, foi muito rápido para chegar na Amazon, entendeu? Eu falei para o O2, ó, tá aqui os 8 episódios. Em 3, 4 dias depois, eu recebi um e-mail deles, ó, a Amazon adorou, vai lançar dia 7 de setembro. Eu falei, sério? Tipo, sério. E aí foi isso que aconteceu. Agora é o seguinte, tem que torcer para a primeira temporada ir bem lá na Amazon, né? Porque ela tá no limbo. Ela tá escondida lá, ela não tá em destaque, não tá tendo... Então a gente tá só no boca a boca por enquanto, sabe? A gente precisa de alguém que seja tipo o pai do Zezé de Camargo e do Luciano, que fique falando pra galera, ó, assiste lá, assiste lá, assiste lá, clica lá, vai lá, vai lá, vai lá. Por enquanto tá assim. Então, se for bem, aí a gente torce para a própria Amazon ou alguma produtora grande comprar a ideia de fazer uma segunda temporada do jeito que a gente merece, assim, com grana. Porque o que a gente fez foi um verdadeiro milagre. Ah, mas eu tenho certeza que a Amazon vai comprar essa ideia para fazer a segunda temporada, porque é como você disse, é algo muito inovador, né? A gente nunca tinha visto uma websérie steampunk brasileira, né? E tem todo o potencial para dar certo, na toa que chegou ali nos finalistas do Cubo de Ouro, né? Lembrando, pessoal, que essa entrevista ela vai estar disponível no nosso podcast lá do Sintonia Geek Magazine, então dá para depois curtir, compartilhar com os amigos, vai estar lá, tem conteúdo também muito bacana, a gente faz review de jogos, tem o nosso Minuto Hate, tem altos conteúdos bacanas lá no nosso podcast. Bom, Felipe, agora eu vou fazer uma brincadeira com você e daí já vou puxar pro Enéas, vou fazer uma brincadeira que é assim, eu vou te dar 2 opções e você só pode escolher uma delas. Tá bom. Beleza? Então, ó, se tratando de conteúdo steampunk, você prefere As Loucas Aventuras de Jamie West, lá com Will Smith maravilhoso, ou 20.000 Léguas Submarinas? Pô, eu tenho que escolher um?
Nossa! Só pode escolher um dos dois. As 20 mil léguas, né, cara? Que é um dos precursores. Através dele que começou o steampunk, sem pestanejar. Beleza. Agora, ó, autores, produções brasileiras, né? Livros brasileiros. Você prefere Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Dom Casmurro. Fã de Dom Casmurro. Dom Casmurro, Dom Casmurro. Eu quase fiz uma peça, eu ia ser o Bentinho, eu ia fazer o Bentinho, a gente chegou a ensaiar, mas aí, arte no Brasil, não tinha investimento, o grupo não estava tão disposto a fazer de graça, aí um foi saiu todo mundo, aí ficou só o Bentinho lá, não deu certo. Que pena, mas então já não tem muito tempo. Filme brasileiro, O Alto da Compadecida ou Central do Brasil? Caramba, hein? Nossa, isso aí é pauleiro demais. Esse foi o mais pauleiro até agora. Alto da Compadecida. Eu sou mais fã de humor. Apesar que tem um grande amigo e a Fernanda não capaz de os dois. Eu sou amigão do Vinícius de Oliveira, que era um menininho do Central do Brasil. É um filme lindo, mas Alto da Compadecida para mim é um clássico. Puta, eu gosto muito. Então, ok, ó. Acessório steampunk, monóculo ou relógio de bolso? Monóculo. Acho melhor você ver bem as coisas do que ficar preocupado com o tempo. Chique também, né? Muito elegante o monóculo. Sempre achei o monóculo muito elegante. Inventor, Nikola Tesla ou Santos Dumont? Nossa! Eu vou falar... Nossa! Eu vou de Santos Dumont. Eu vou no Brasil. Brazuca, né? Eu vou no Brazuca. E última, jogos aí que tem uma pegada steampunk. Fallout New Vegas ou BioShock? Fala de novo. Fallout New Vegas ou BioShock? Qual game mais estilo steampunk você gosta? Então, eu não sou muito de games, tá? Mas eu vou no BioShock, que é o que eu conheço. O outro eu nem conheço. Mas então vamos marcar aí uma partidinha de Fallout New Vegas, porque também é muito bom. O BioShock é maravilhoso e o Fallout também é sensacional. O que eu conheço e que baseou um pouco até o figurino do meu personagem, do Chocapirama, é o Assassin's Creed. O Assassin's Creed Olha, que bacana. Tem uma versão steampunk bem legal. Olha só que bacana, que curiosidade bacana. Bom, Felipe, eu vou agradecer aqui a sua presença nesse primeiro bloco. Foi muito bacana essa nossa primeira conversa e vou desconectar você e chamar o Enéas agora, beleza? Beleza, obrigado aí a todo mundo. Boa noite. Enéas, vai que é sua. Valeu. Eu estava falando antes que é um prazer estar aqui conversando com vocês, o Cubo de Ouro que apoiou a nossa série, apoiou o nosso jogo, apoiou aí o nosso projeto já desde a primeira edição. E muito contente aí de estar conversando contigo, de estar conversando com os nossos ouvintes e espectadores aí. E a gente está muito contente de receber vocês aqui, e principalmente com essa novidade, né? De vocês chegarem no catálogo da Amazon, uma produção brasileira que foi independente, né? Como o Felipe estava comentando, que vocês tiraram do bolso de vocês para fazer e, cara... Mas, Enéas, vou já chamar aqui, já vou fazer uma pergunta para você. Como eu comentei agora, é a primeira produção, né, brasileira, independente, que está chegando ali no catálogo da Amazon. E o Felipe estava comentando que vocês estão fazendo muita divulgação ali no boca a boca. Você acredita que ainda existe algum preconceito, digamos assim, contra produções brasileiras, principalmente independentes, por parte dos próprios espectadores brasileiros? Eu acredito que existe uma resistência com a cultura brasileira de forma geral, né? Isso já é desde a escola, nós que adoramos cultura geek, a gente ama quadrinho estadunidense, a gente ama jogos, a gente ama cinema, séries de televisão, e sempre quando tem algum produto nacional, muitos de nós, mesmo geeks, nerds,
pessoas que curtem cultura pop tendem a torcer um pouquinho o nariz. Então a gente encontra, às vezes, isso em sala de aula, a gente encontra isso quando a gente está conversando com um possível investidor, e a gente encontra isso em algumas faixas também da nossa audiência, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, essa resistência, para não usar preconceito, porque muita coisa foi feita nos últimos anos também, né? A gente falou, vocês falaram antes, né? Do Alto da Compadecida, do próprio Central do Brasil, Cidade de Deus, enfim, tem uma série de produções aí nos últimos anos que vieram para mostrar que a qualidade daquilo que a gente faz no Brasil não deve nada a produções estrangeiras, né? A gente tem a Netflix aí com várias séries nacionais, né, desde o 3%, que se tornou assim uma referência, né, pela qualidade do produto que entrega, uma série super vibrante, interessante, instigante. Há o Bom Dia Verônica, né, em parceria com a Dark Side, que está estreando hoje no catálogo da Netflix. E todos esses produtos, entre vários outros, vieram para mostrar que a produção nacional cresceu em qualidade, cresceu o interesse de público também, né? Essas séries só estão sendo feitas e lançadas porque há um público disposto a redescobrir o Brasil, redescobrir quem nós somos, as nossas histórias, os nossos sotaques, os nossos modos de falar. Então, acho que esse 2020, apesar, né, do desafio que todos nós estamos vivenciando, é também um ano de oportunidade de mais romances fantásticos surgindo, produtos audiovisuais, jogos, né, entre outras searas. Bacana. E a gente estava comentando, né, sobre a produção. Para você, agora eu vou focar um pouco agora pós-lançamento, né? A Todo Vapor, ela traz muita representatividade, né? Tanto da cultura brasileira, como de empoderamento feminino e até questões LGBTQ. Vocês enfrentaram algum tipo de resistência por parte do público em relação a isso, ou a aceitação foi 100%? Ainda é muito cedo para a gente poder responder, né, pontualmente assim, essa pergunta, porque a série foi lançada há menos de um mês. Então as reações elas estão surgindo aos poucos, né? Mas eu posso responder voltando um pouco e também conversando com uma pergunta que foi feita sobre de onde surgiu a ideia, né, de uma série transmídia com livros, com jogos. O primeiro livro do Brasiliana Steampunk, que é assim, um precursor do A Todo Vapor, eu vejo essas duas séries como irmãs, né, uma se passando em São Paulo e a outra mais ao sul. O Brasiliana Steampunk ele estreou em 2014, com um romance publicado pela editora Leia, que é a lição de anatomia do temível Dr. Luizon. Isso que tu destacas, enquanto representatividade, já estava lá no Lição de Anatomia. Então o Sérgio e o Bento escandalizando a bem comportada e moralista sociedade porto-alegrense, com a presença também da Pombinha e da Leone, que são duas personagens lá do Curtiço, que estão presentes lá no Lição de Anatomia, além de personagens femininas fortes, importantes, fundamentais para a narrativa, né? Eu brinco que o Lição de Anatomia não tem meninas em perigo sendo salvas por meninos. E se meninos em perigo, o próprio Luizon não deixa de ser meninos em perigo que são salvos por personagens como Vitória Cauã, Rita Baiana, e também a nossa Beatriz de Almeida e Souza, que faz uma personagem que é protagonista lá no Lição de Anatomia e que faz uma participação muito especial, né, no A Todo Vapor, interpretado pela Areta Oliveira. A Beatriz, eu acho que consegue dar conta de tudo isso que tu mencionaste, né? A Beatriz é uma mulher negra que chega em Porto Alegre em 1892 com o sonho de ser uma escritora. Numa sociedade que, além de ser preconceituosa com questões étnicas, né, é um Brasil de ficção científica, mas é um Brasil de ficção científica em que a abolição aconteceu um pouquinho antes, substituindo, né, a mão de obra escrava por mão de obra robótica, né? Então a Beatriz mergulha nessa cidade, vivenciando todos, né, os preconceitos, as resistências, e ela é uma forma um pouco da gente pensar no quanto essas resistências e essas dificuldades estão presentes até hoje. Até hoje, se a gente pensar em determinados preconceitos ou resistências, o que diz respeito à cultura, gênero, orientação, etnia, essa é uma marca, né, infeliz da nossa cultura ainda. E A Todo Vapor e Brasiliana Steampunk são séries pop, são séries geek,
que não recusam esses temas, ao contrário, que mergulham nesses temas, porque são temas que fazem parte da nossa brasilidade, da nossa variedade, da nossa multiplicidade cultural, né? E não poderia ser diferente, né? Para o público que curte literatura fantástica no Brasil e que é um público, né, mais receptivo, mais aberto, mais disposto, né, a conversar e a discutir diferenças, existências sociais, enfim. Né? Eu acho que o A Todo Vapor ele vem para escancarar e para explicitar algo que já estava lá no Lição de Anatomia, algo que já estava presente também no Juca Pirama e nos nossos outros projetos. Né? Eu termino respondendo essa pergunta, que é uma pergunta que me desperta muito e me energiza muito, dizendo o seguinte, né? Quando o Lição de Anatomia saiu, várias resenhas mencionaram isso. Né? Olha que interessante, um autor está trazendo a representatividade de gênero, ou étnica, ou de orientação para a literatura fantástica. Só que se a gente voltar 100 anos nos romances que são base para A Todo Vapor e para a Brasiliana Steampunk, que são Dom Casmurro, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, o Memórias do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, o Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, o próprio Ateneu, do Raul Pompeia, toda essa representatividade que está presente nas duas séries já estão presentes lá naqueles romances, que são romances protagonizados por personagens que são de variadas etnias, né, a Rita Baiana, o Isaías Caminha, que são negros, que são protagonizados por personagens que têm uma orientação, né, que se direciona para a homoafetividade, como, por exemplo, né, a Leone e a Pombinha, ou o Sérgio e o Bento. E está tudo lá, né? Os personagens fortes da nossa literatura do século XIX não são homens. Os homens do século XIX são fracos. Né? Vamos pensar no nosso Bentinho lá do Dom Casmurro, por exemplo. Ou em todos os homens do Cortiço. Por outro lado, são romances que têm Pombinha, Leone, Rita Baiana, própria Capitu, as personagens femininas de Machado, né, que merecem um destaque à parte, enfim. Então, é menos trazer essas questões e mais demonstrar o quanto essas questões já pertenciam à nossa cultura, à nossa sensibilidade. Então, não há outra forma, né, de trazer esses personagens de volta com essa nova roupagem geek, transmídia, tecnológica, steampunk fantástica, senão reconhecendo, né, essa variedade e essa multiplicidade que é muito nossa. Que bacana, Enéas. E o Lúcio perguntou aqui no chat quais são as suas inspirações no cinema? Quais filmes, diretores, quem te inspira aí no cinema? A lista é grande, viu? A lista é bem grande, mas eu tenho uma fascinação muito grande por Stanley Kubrick e por o Coppola, Francis Ford Coppola, especialmente por Apocalipse Now e Poderoso Chefão. Além do Drácula, que eu adoro, apesar de ser uma obra, enfim, que divide um pouco as opiniões, o Stanley Kubrick é um mestre, né, na arte da simetria cinematográfica. Né? As cenas do Kubrick são aulas à parte em cada frame, em particular o 2001, que eu gosto muito, e o meu favorito do Kubrick, que é o último filme dele, o Eyes Wide Shut, o De Olhos Bem Fechados, com o Tom Cruise e a Nicole Kidman. Ao passo que trazendo um pouco para os nossos dias, eu gosto muito do trabalho da Sofia Coppola, particularmente, né, a filha, particularmente o Maria Antonieta dela, com a Kristen Dunst, que eu acho uma pérola por várias razões, além de um diretor que eu divido a paixão, o fascínio, a admiração com o Felipe Reis, que é o Quentin Tarantino. Para mim, Kill Bill, volume 1 e volume 2, apesar de serem filmes bem diferentes, são clássicos modernos, clássicos instantâneos, e o Tarantino tem aquela marca, né, de um diretor, de uma assinatura estilística que é muito bacana. Então, eu acho que eu destacaria esses dois. Além, claro, do Christopher Nolan, né, com a trilogia do Batman, aí tem meu lado geek, assim, que reconhece muito o trabalho do Nolan, e especialmente aquele interesse do Nolan de fazer algo muito popular, né? Eu gosto disso, né? O Nolan sempre tem aquela pretensão de fazer um grande filmão, um cinemão e tal, mas para várias audiências diferentes, né? E eu acho que essa dimensão de você produzir arte pensando numa grande audiência é importante.
E é importante, e aí eu trago para o meu trabalho como escritor também, né, e para Todo Vapor, nós durante muito tempo assim, vivenciamos artistas interessados em nichos específicos, né? A gente tem até hoje, assim, às vezes aquele estereótipo, né, do artista que escreve para ganhar prêmios, mas tem um público muito reduzido, porque a sua obra é muito hermética e é muito genial e tal. E eu respeito essa postura, enfim, né, como respeito qualquer postura artística, mas aquilo que eu faço, objetivo uma audiência que quer se divertir, que quer se entreter, que quer pensar sobre questões como representatividade, que conversávamos há pouco, mas que quer uma boa história, uma história vibrante, misteriosa, enigmática, né? Então eu trago um pouco essa característica, particularmente, né, do Christopher Nolan, um pouco de Tarantino também, de sempre almejar algo que seja popular, né? E eu acho que nisso eu e Felipe Reis nos afinamos muito, né? O A Todo Vapor é uma prova, assim, desse nosso esforço em produzir uma história de suspense, com mistério, que possa, acima de tudo, divertir. E para mim esse é o papel da arte, é por isso que nós vivemos, às vezes sem política, vivemos muito sem religião, vivemos sem mil coisas. Agora a gente não vive sem histórias. São raras as pessoas que passam os dias sem ter o seu capítulo da novela, o seu episódio de série, o seu filme, o seu quadrinho, o seu romance, porque as histórias insuflam, né, o nosso espírito e nos fazem continuar vivendo. É por isso que a gente está aqui, né? Assim, acho que todo ser humano ele gosta tanto de ouvir como contar histórias, né? Então, Exato. realmente, como você disse, é algo do nosso cerne, né? E até bacana que você falou dessa questão da produção ter sido feita para chegar para a população, né? Ter um bom alcance. Por enquanto, ela tá só com o áudio original. Você já tem planos para colocar aí, talvez um áudio em inglês, para fazer dublagens em outras línguas? Por hora, não. A dublagem, não, porque a dublagem é um outro desafio e é um desafio financeiro também, né? Nós sempre, eu vou repetir aqui um pouco o Felipe, não nas informações, mas no contexto, né? Tem determinados braços de um projeto como esse que você precisa de um investimento maciço. Dublagem, por exemplo, você precisa contratar os dubladores que vão fazer os personagens, contratar tradutores, enfim, né? Nós pretendemos futuramente, tendo, né, o apoio de investidores, canais, sim. Por hora, o que nós estamos fazendo, objetivando o mercado internacional, é a legendagem em inglês e espanhol. Isso já está engatilhado, isso já está em processo de revisão. Na próxima semana, nós já pretendemos, né, tudo dando certo com essa etapa final de revisão, encaminhar para a distribuidora, porque com as legendas em inglês e em espanhol, o A Todo Vapor ele já automaticamente é lançado pela plataforma da Amazon Prime para países de língua inglesa e países de língua espanhola. Então eu acho que isso também já vai dar uma certa visibilidade, né, e um alcance para o A Todo Vapor, que já tem um certo percurso internacional. Né? Um dos trabalhos que Felipe Reis fez, com o auxílio, enfim, né, de outros participantes também da nossa equipe, durante a produção do A Todo Vapor, foi a inscrição da nossa série em festivais tanto nacionais quanto internacionais. Então, a gente tem aí uma longa lista de festivais internacionais em que A Todo Vapor foi selecionado com indicações e com algumas premiações. Então, já tem assim, uma certa visibilidade internacional que a gente busca agora com essas legendas. Depois de lançar o português, depois de lançar em inglês e em espanhol, nós queremos conversar com a distribuidora para ver se a gente pode investir em outras línguas como alemão e francês. Mas aí vamos ver também qual é o retorno, né, dessas ações. Mas sim, o nosso objetivo é lançar A Todo Vapor, nesse caso, Full Steampunks. Esse é o título de A Todo Vapor, né, para o inglês, em outros países, né, para que outras pessoas também possam acessar isso. Né? Por exemplo, hoje, se um assinante da Amazon Prime jogar no localizador Steampunk, alguém que gosta de BioShock, por exemplo, alguém que gosta de Liga Extraordinária, alguém que gosta de Mortal Engines, enfim, quero assistir uma coisa Steampunk. Se você jogar Steampunk lá, antes do dia 7 de setembro não aparecia nada. Depois do dia 7 de setembro tem A Todo Vapor. Então, por isso também a gente se mergulhou nesse último mês, né, na legendagem em inglês e espanhol, para que pessoas, tanto do Brasil como também de outros países, possam conhecer o nosso trabalho.
Olha só, é o Brasil ganhando o mundo, gente. É maravilhoso isso. É maravilhoso estar tendo essa conversa com você, porque a gente sente. O projeto é de vocês, mas a gente sente um orgulho como se fosse nosso também, sabe? De ver vocês conquistando todo esse espaço e vendo o Felipe comentar todo o trabalho que vocês tiveram, o investimento, não só em relação a dinheiro, mas tempo e tudo mais. E, nossa, agora vocês estão aí, como eu falei, para o mundo inteiro poder ver. Ah, que bom. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Para nós é muito significativo e nós acreditamos muito que o A Todo Vapor ele vai abrir muitas portas, já está abrindo, já abriu. Muitas oportunidades profissionais surgiram para mim e para o Felipe Reis e para vários integrantes da equipe. Mas a gente não espera que A Todo Vapor abra portas só para aqueles envolvidos na sua produção. Eu acho que A Todo Vapor ele tem o potencial de abrir portas para outros projetos, que sejam steampunks, que sejam cyberpunks, que sejam alta fantasia, que seja fantasia urbana, né? Tem toda uma gama, né, de gêneros, de literatura fantástica, de narrativa fantástica que pode ser explorado. E o A Todo Vapor é a prova de que, com paixão, com garra, com determinação, com o talento, né, de sujeitos como o Felipe Reis e de todos os integrantes, né, da equipe de A Todo Vapor. Eu não vou começar a citar os nomes, porque, como o Felipe demonstrou, são mais de 100 pessoas, né? Mas eu destaco, assim, especialmente aqueles que estiveram participando de todo o processo, né? Tanto o elenco, como Javier e Marta nos efeitos especiais, o Pedro, que é o diretor de fotografia. Beleza, Enéas. Eu vou para nossa última pergunta antes de eu fazer o seu game, porque você também vai ter o seu game. Eu também vou. Eu achei que eu ia me escapar, tá bom. Não, vai ter o seu game também, achou que ia escapar, né? Você como diretor, né, como produtor de uma produção nacional independente, você tem alguma dica para quem almeja lançar um livro, uma websérie, um filme, um card game, qualquer produção, né, artística? Você tem uma dica pode ser tanto de conseguir recursos ou até de planejamento para ajudar a galera? Eu tenho algumas percepções, né? Em 2014, eu vou voltar em 2014 e já volto para 2020 a todo vapor. Em 2014, eu sou de literatura, continuo sendo, continuarei sendo, que tinha o sonho de publicar o livro. E era o sujeito que não tem um livro publicado, como milhares, né, de escritores e escritoras no Brasil, antes e hoje, continuam, né, com esse sonho. O que me possibilitou publicar o meu primeiro romance foi um concurso literário. Então, no caso de literatura, você tem 3 caminhos, né? Você tem o caminho tradicional das editoras, né, que é o caminho de bater em muitas portas e levar muito não, que é o que nós vivenciamos com A Todo Vapor. Você tem o caminho dos concursos literários, né? Ontem, ou ontem, findou o prazo, né, de inscrições para um importante concurso no nosso país, que foi o Prêmio Machado, da Dark Side. E muitas vezes os concursos literários que estão aí, né, abrindo a todo momento, são o caminho para você jogar, para você colocar a sua obra para ser testada. Um outro caminho ainda são os editais, né? Tem editais, nós temos agora a Lei Aldir Blanc, né, em razão também da pandemia, que vem aí para auxiliar e para ajudar uma série de artistas com a abertura de vários editais, que envolvem audiovisual, que envolvem dança, que envolvem teatro, que envolvem literatura, né, entre outras artes. Então eu acho que você como artista, né, eu falo da minha área, que é mais a literatura, ficar atento a esses editais, né? Eu e Felipe Reis continuamos atentos aos editais, e eu acho que a dica seria a seguinte: tenta trabalhar, lutar, batalhar nas 3 frentes. Né? Tenta os caminhos tradicionais, editoras, produtoras, distribuidoras, investidores, mas também fica de olho, né, nos editais, fica de olho em possíveis concursos, não esquecendo também da importância, né, de criar pouco a pouco a sua audiência. As redes sociais permitem isso, né? As redes sociais permitem, além de outros projetos, né, acabou de entrar aqui o AJ Oliveira, aproveito para mandar um abraço muito apertado ao AJ, saudade, cara. O Bruno Ferreira também está aqui, um grande abraço lá, amigo do Rio.
saudade de tanta gente, enfim, né? Com essa pandemia, a gente não consegue viajar e abraçar os amigos, né? Mas eu ia citar Pois o é. exemplo do AJ, né? O AJ tem um podcast maravilhoso que ajuda a responder a tua pergunta, que é o 12 Trabalhos do Escritor. É um podcast a respeito de carreira literária, carreira criativa, como começar, como dar o start, como formar audiência. E o próprio 12 Trabalhos é a forma do AJ, que é também um escritor, que é também um sujeito que está batalhando pela carreira, de produzir e de construir a própria audiência, né? O próprio público que vai futuramente consumir a sua literatura. No caso do Bruno, que eu mandei um abração aí, o Bruno é um grande representante, né, de um grupo do Rio de Janeiro que é responsável por boa parte das ações transmídia de Brasiliana, Steampunk e de A Todo Vapor, que é o Grupo Epic. O Grupo Epic é uma agência de produção transmídia que funciona no Rio de Janeiro, mas com braços em várias cidades, e eles são especializados em pensar jogos, quadrinhos, em pensar projetos que partam de uma linha narrativa e que possam produzir outras, né? Então, eu acho que o momento que a gente vive, ele não é só de você ter a carreira literária tradicional, né, mas de pensar a sua carreira nas mais variadas frentes. Eu acho que o A Todo Vapor, ele surge um pouco disso também, né? Eu e Felipe Reis, nós sabemos que para que novas aventuras de Juca e Capitu e companhia sejam possíveis, Juca e Capitu tem que estar nos quadrinhos, tem que estar nos jogos, tem que estar nos romances, né? Tem um romance de Capitu saindo no próximo ano. E então são formas diferentes de contar histórias, de dialogar com diferentes públicos, e tudo isso culmina, enfim, né, leva o público a diferentes produtos. É um pouco isso que nós estamos fazendo. E o Felipe acaba de dar o outro toque importante, que além de tudo isso, faça, né? E o Steampunk é o convite a isso. Do it yourself, seja o livro, seja o poema, seja a peça, seja o espetáculo, seja a série Steampunk que reinterpreta os heróis da literatura brasileira. Aí, ó, pessoal, então já fica uma série de dicas aí, tem podcast, façam, edital, já tem várias dicas aí para quem quiser tirar o projeto do papel. Antes de ir para a brincadeira, só quero anunciar aqui que esta semana teremos uma ação promocional no Instagram do Cubo de Ouro, que, olha, eu tenho certeza que vai todo mundo se matar para conseguir ganhar o que a gente vai divulgar aí. Então, ó, já vou avisando, fiquem de olho nessa semana que vai sair, tá bom? E agora vamos para a sua brincadeira, Enéas. Ela vai ser um pouquinho diferente da do Felipe. A do Felipe eu dava duas opções para ele escolher uma das duas. Na sua, eu vou falar uma situação e você vai falar se você já fez ela ou se você nunca fez. Tá bom. Tá bom. Mas só uma questão. Isso tá, vale uma resposta imaginativa, assim? Tipo, se eu já fiz na imaginação, vale ou não? Só aquilo que eu concretizei com o meu corpo? Não, só concretizado. Imaginação, tá. Não deu trabalhando com imaginação. Tá bom, vamos lá. Primeiro, tive longos debates sobre o tema Capitu, traiu ou não Bentinho? Sim, longos debates, longas aulas. É uma pergunta bem capciosa, tá? Que a gente pode conversar aqui, mas eu acho que não. Na sua opinião, Capitu traiu ou não traiu? Bentinho era muito nóia, cara. Ai, pra mim o Bentinho é muito... Exato. Meu Deus. Exato. Então sim, já tive essa conversa. Olha só. Segunda situação. Quis pegar um look que foi usado na produção pra mim. Eu quis ali afanar um look que foi usado na produção da Todo Vapor pra mim. Sim. O casaco de Juca Pirama e o goggles do Dr. Benignos. Olha só, mas não afanou, só ficou na vontade. Eu tentei. O goggles do Benignos eu tentei, mas o Felipe Reis não deixou eu trazer para o sul aqui. Olha só. Vamos lá, próxima situação. Madruguei na pós-produção da Todo Vapor. Eu ali até às 5 da manhã trabalhando na pós. Infelizmente não. Olha só. E eu vou te dizer por quê. Eu estou a 1.300 quilômetros de São Paulo, né? Eu não participei das filmagens.
eu não participei de toda essa correria louca e inspiradora que foi o A Todo Vapor. Eu posso dizer que eu acordei em algumas madrugadas com fotos de Felipe Reis, ou com mensagens de Thaís Barbeiro, a nossa Capitu, ou da Bruna Aiso, a nossa Niyoko Takeda, falando das madrugadas de filmagem. Então foi só Olha isso. só, ó, denúncia. Felipe disse que afanou algumas coisas da Todo Vapor. Denúncia aqui ao vivo no Cubo de Ouro. Ele catou alguma coisa a todo vapor aí. Poxa vida, Felipe. Olha só, se isso daí cai no povo que emprestou acessório, ajudou a entrar, e olha, acho que é uma rebelião, hein? Vamos lá, mais uma situação, Enéas. Tive medo ou receio da reação do fandom de Steampunk quando lançou a série. Que é um fandom ali ferrenho, né? Muita. Eu não durmo, na verdade. Desde 2014 eu não durmo. Desde que eu lancei o primeiro livro eu não durmo. Não, a gente sempre fica morrendo de medo, porque a vida de artista ela é uma vida cheia de prazeres e alegrias e recompensas, mas ela é uma vida, sim, para pessoas muito corajosas, né? E pessoas que trabalham bem com críticas. Desde que nós lançamos o A Todo Vapor, nós já recebemos todo tipo de feedback, né? Eu recebi feedbacks assim de jornalistas, de resenhistas, de pessoas que amaram a série, de pessoas que foram olhar a série pensando que pelas limitações técnicas, enfim, né, iriam encontrar um tipo de produção e encontrar uma produção acima da média. E A Todo Vapor é uma produção muito, muito acima da média. Eu fico até hoje estarrecido quando eu vejo cada episódio e eu vejo o resultado final daquilo que Felipe Reis alcançou na gravação e o que toda a equipe alcançou na pós-produção, né? Mas há também mensagens que dizem assim: amei tal coisa, mas não gostei de tal coisa. Fulano, o personagem X não foi bem representado, né? Eu recebi uma resenha de um amigo de Brasília, o Luciano Velasco, manda um abraço aqui para ele, do Academia Literária do Distrito Federal, e o Luciano fez uma análise assim, cirúrgica, né? Com 20 coisas que ele achou muito legais e 2 coisas que ele achou imperdoável, né? Como fã de Brasileiro Steampunk. Mas é isso, e faz parte da diversão também essa. Faz parte da diversão o diálogo, faz parte da diversão você escutar e ter a percepção do outro, até para que eu e Felipe Reis possamos melhorar e possamos aprimorar e modificar elementos para as próximas temporadas. Então sim, toda noite eu vou para a cama pensando que eu vou acordar com 1000 resenhas falando muito bem, e com algumas resenhas não falando tão bem. Mas é isso, produzir arte é isso, né? E você acaba tendo de lidar, né, com essas diferentes recepções. Eu não lembro agora, se eu não me engano, foi, acho que o Eduardo Spor que falou uma vez que a partir do momento que você produz, né, que você publica a sua obra, ela quase deixa de ser sua, né? Ela passa a ser do público, né? E daí você tem que lidar, se ela é do público, você tem que lidar. Exato. E quem trabalha com transmídia, para os interessados, também faz parte ter que lidar com o não esperado, né? Aquela ideia assim do escritor, né, que vai escrever o romance vai ser adaptado exatamente como ele imaginou, isso não existe, né? O próprio George Martin diz, né, que em Game of Thrones cada castelo tem 100 lareiras. 100 lareiras. Na versão para TV, apesar de ser milionária, tem uma lareira só. E é isso, né? Porque as adaptações audiovisuais elas têm uma série de limitações, e boa parte delas orçamentária. Mas ela tem a ver com o jogo também, né? Imagina, você é uma pessoa imaginando a cena de um jeito, e você está trabalhando com uma equipe de 50 pessoas, 100 pessoas. Então é claro que vai ser diferente do que você imaginou e vai resultar em diferentes opiniões. E, de novo, é a melhor coisa, né? Quando a gente aprende assim, a relaxar um pouco essa ideia do escritor que vai criar a história e ela vai ficar exatamente daquele jeito. O próprio A Todo Vapor, o Felipe não contou isso, né? Mas o A Todo Vapor tem uma série de cenas maravilhosas que talvez estejam entre as minhas favoritas, que não foram escritas por mim. Elas não estavam no roteiro. Elas foram cenas criadas em função da locação.
Então teve um dia que Felipe me ligou e disse, cara, a gente está numa fazenda e eles têm um estábulo e tem cavalos e eu acabei de montar uma cena em que o Juca Pirama rouba um cavalo. E eu, mas onde é que isso encaixa? Fica tranquilo, me diz Felipe. Fica tranquilo porque vai funcionar. A cena vai ficar muito legal. O Juca Pirama sempre quis roubar um cavalo e tal. E para aqueles que viram o primeiro episódio, não é spoiler, tá? Porque está no primeiro episódio, está no trailer e tal. É uma cena magnífica. Uma cena magnífica. Surpresa, que não estava no roteiro, né? E que vem aí para presentear como prova daquilo que você recebe quando você abraça, né? Um projeto coletivo como esse. Aproveito para mandar um beijo para Manu aqui, minha grande colega de Santa Maria. Saudade, saudade de ti. Que bom te ter aqui. Que bacana, né? Bom, eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer muito a sua presença, por você ter dado um pouquinho do seu tempo para falar mais sobre a Todo Vapor, explicar mais sobre toda a produção e tudo mais. Como eu disse antes, a gente sente muito orgulho de ver uma produção como a Todo Vapor chegar na Amazon, ganhar esse alcance, porque é o Brasil ganhando o mundo e a gente viu hoje que o esforço foi muito grande para essa ideia sair do papel. Então, muito obrigada por ter disponibilizado aí do seu tempo, Felipe também, para falar aqui com a gente. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho do Cubo de Ouro, pela iniciativa do prêmio, pela iniciativa, né, das lives que vocês estão fazendo no Instagram. Tenho acompanhado algumas delas, vou continuar acompanhando e torço para que esse prêmio continue sendo muito importante, muito fundamental para a nossa produção artística. Aproveito para dar os parabéns aí a todos vocês e mandar um beijo para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo nessa quinta-feira à noite ou em outras instâncias espaciais e temporais pelos próximos dias ou semanas. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. A segunda parte também vai estar no IGTV e depois também vai estar lá no nosso podcast. Muito obrigada, galera, e até mais. Tchau, tchau.